Então, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa aula agora de fotossíntese. A gente vai entrar nesse tema que é um dos temas mais importantes sobre o metabolismo, né, das plantas, sem dúvida o mais importante entre eles. Eu vou compartilhar aqui a telinha. Todo mundo vendo aí? Sim! Não! Tá dando para ver. Ah, obrigado. Tudo bem, gente. E nessas aulas, são duas aulas, tá? Que a gente vai estudar fotossíntese. E nessa aula de hoje, a gente vai ver a etapa fotoquímica, que chama. Então, a fotossíntese a gente pode dividir ela em duas partes. A, a etapa fotoquímica, que seria a primeira, e a etapa bioquímica, que seria a segunda. Antigamente a gente chamava etapa de claro e etapa de escuro, mas não faz muito sentido usar esses nomes, tá? Então a gente chama de primeiro etapa fotoquímica e depois a etapa bioquímica, tá bom? Gente, deixa eu ver aqui. Vocês sabem, né? E todo mundo sabe que os animais, como um todo, né, incluindo a gente, nós dependemos das plantas para a nossa sobrevivência, né? A gente precisa comer planta, ou a gente precisa comer animais que comem plantas, ou a gente precisa comer animais que comem plantas. Vocês devem saber disso melhor do que eu, né? E assim como as plantas têm uma estrutura, né, corpórea, os animais também têm, né? E a substância, então, que produz o nosso corpo, o corpo de todos os animais, né, inclusive os corpos de animais que têm interesse econômico, toda essa estrutura, os blocos, né, para montar esse corpo, em último caso, vem das plantas, que são os organismos da base da cadeia alimentar, né? Que são, a gente chama, são os organismos autotróficos. Por quê? Porque eles são clorofilados. O fato deles terem clorofila permitem que esses organismos eles façam o metabolismo a partir da luz solar, né? E consiga então criar esses blocos, né? Esses blocos basicamente são blocos de carbono, né? O nosso corpo é feito, em sua grande maioria, tirando água, é feito de carbono, né? Nosso corpo e o corpo dos animais. Então, os organismos clorofilados são fundamentais aí, né? Um elo fundamental na, na cadeia trófica, né, de incorporação de carbono no sistema, que, por fim, é aquilo que cria o corpo dos animais, tá? A fórmula, né, da fotossíntese é essa aqui, então, né? Como que esses organismos incorporam carbono a partir da luz solar? Olha, eles coletam gás carbônico que está no ar e água, que a gente já viu, né? Como que as plantas incorporam água a partir da água que está no solo. Então, junta essas duas coisas e a partir da presença de luz solar, vai transformar isso em um açúcar, né? Um composto de carbono e oxigênio, tá? Então, olha que interessante. A fotossíntese ela tem uma importância dupla. Por quê? Isso aqui são os blocos de construção do corpo dos animais, certo? Então, isso aqui é a fonte de carbono. Na cadeia trófica, né? Além disso, o oxigênio ele é indispensável no metabolismo, né, dos seres vivos.
da maioria dos seres vivos, né? Por causa da respiração, né? Então, é dispensável a respiração da maioria dos seres vivos. Por isso que eu falo que a fotossíntese é a reação metabólica mais importante que existe na biologia, né? Sem fotossíntese não existiria, ou existiria uma diversidade muito baixa, ou não existiria a vida na Terra, né? Existiria vida na Terra, mas não tão diversa como a gente conhece hoje, tá? Onde que acontece a fotossíntese? A fotossíntese nas plantas, ela acontece dentro dos cloroplastos, que é uma organela dupla membrana que contém a clorofila e que a gente já conhece um pouco da estrutura dela, tá? Nesse momento é importante a gente recordar qual é essa estrutura. Por quê? Para a gente entender o funcionamento da fotossíntese, a gente precisa ter muito fresco, muito claro na nossa cabeça qual é a estrutura do cloroplasto, que é ali que ele acontece. Então, é importante lembrar que o cloroplasto tem duas membranas, que ele tem um líquido que chama estroma ali dentro dele, né? E que nesse líquido estão essas caixinhas empilhadas, né? Como se fossem caixas de pizza, que a gente chama de tilacóides, tá? Conjunto, esse empilhamento aqui de tilacóides a gente chama de grânum, né? Então tem vários grânulos, né? O plural de grânum é grana, então tem vários grana, isso é uma coisa do latim, embebidos por um estroma, tá? E claro, né, esses tilacóides eles podem estar interligados, por isso que a gente chama de lamelas, né? Lamelas estromais. Então, no estroma tem essas lamelas que ligam os grânulos, tá? Essa é a estrutura do cloroplasto, que é importante a gente ter em mente, que a gente vai ver hoje bastante na aula de hoje, mas já começa a aula falando disso, porque é importante. Alô? Deu um piripaque aqui, mas voltamos, hein? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora destravou, professor. Tá bom. Obrigado, gente. Bom, toda vez que a gente fala de uma reação metabólica, ou se a gente fala da fisiologia de um organismo, sempre isso vai estar associado à estrutura aonde aquela reação ocorre, à estrutura daquela, aonde aquela fisiologia que a gente está estudando acontece, tá? E hoje, no caso, é cloroplasto, tá? E aonde dentro dos cloroplastos ocorrem essas duas fases da fotossíntese. Olha, lá nos tilacoides, então, naquelas caixinhas empilhadas, ocorre a fase fotoquímica, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. E no estroma, que é aquele líquido que embebe os tilacoides, acontece a fase bioquímica. Então, o que acontece na fase fotoquímica? A gente vai ver a fotólise da água e a redução do ATP e do NADPH, tá? No primeiro momento, isso parece que estou falando grego, né? E de fato, estamos um pouco, né? Porque fotólise vem do grego foto, né? Enfim, tem aí suas raízes, tá? Mas isso vai ficar mais claro, cada uma dessas coisas, né? E as reações de fixação de carbono nós veremos na semana que vem, tá bom? Então, se você não percebeu ainda, nossa aula já começou, tá, gente? E hoje a gente vai estudar a primeira etapa da fotossíntese, a fase fotoquímica, aquela que é dependente da luz para acontecer, tá?
Nossa aula ela vai estar dividida, então, em 3 partes. Primeiro, nós vamos estudar conceitos gerais sobre a fotossíntese, tá? A gente vai ver alguns experimentos primordiais na biologia que foram importantes para desvendar esse fenômeno, né, da fotossíntese. Foram mais de 2 séculos de experimentos, né? A gente vai ver também o local onde a fotossíntese ocorre. Nós também veremos as características da luz. Enfim, nós vamos ver conceitos gerais sobre a fotossíntese. Depois, a gente vai estudar esse esquema que a gente chama de esquema Z, que nada mais é do que uma cadeia de transporte de elétrons lá na membrana do tilacoide, tá? E por fim, a gente vai ver esse motor de ATP, que é um complexo proteico transmembrana que forma essas moléculas de ATP, tá? Então vamos começar do começo. Primeiro experimento, gente, que tem relação com a fotossíntese é esse experimento no século XVIII, feito por esse pesquisador chamado Priestley. E ele fez a seguinte coisa, o seguinte experimento. Colocou aqui um ratinho com uma vela, né? E percebeu que, passado um tempo, a vela apagava e o rato morria, tá? Esse ambiente aqui, hermeticamente fechado, não permitia a passagem de ar. Porém, se junto a esse sistema ele adicionava uma plantinha verde com cloroplastos, nem a vela apagava, nem o rato morria, mostrando que, de alguma forma, as plantas aumentavam a sobrevivência desses bichos e também a sobrevivência da chama ali na vela, né? Um tempo depois, esse experimento, quantos anos depois? 7 anos depois, esse experimento mostrou que isso só acontecia na presença de luz. Então, esse aumento da sobrevivência só ocorria se houvesse luz disponível. No escuro, isso não acontecia. Mostrando, então, a planta mediava alguma relação ali da luz com os animais e a chama, né? Tá? Bom tempo depois, quase 100 anos depois, já se sabia, né, então, que as plantas faziam essa reação de produzir oxigênio a partir da presença da luz do sol. Então, era isso que aumentava a sobrevida ali, né, da chama e do rato. E esse pesquisador, o Engelmann, ele fez um experimento bem legal. Ele pegou aqui um conjunto de bactérias, de algas, chamado Spirogyra, tá? Uma alga que tem os cloroplastos em espiral, um cloroplasto diferente, né? E junto delas, ele colocou essas algas em contato com bactérias aerostáticas. Bactérias aerostáticas são bactérias que elas se locomovem em direção ao oxigênio, tá? Elas se posicionam em locais aonde tem oxigênio. E o que ele fez então? Ele projetou nessas algas, né, as luzes do arco-íris. Ele decompôs a luz no prisma, formando todas as luzes do arco-íris, projetou essas luzes na espirógira e viu aonde as bactérias aerostáticas iam se posicionar, né? E ele descobriu que elas não se posicionam de forma igual, elas se posicionam mais no espectro azul e no vermelho, mostrando então que há uma maior produção de oxigênio quando a luz é azul ou quando a luz é vermelha. Então, essas duas qualidades de luz são as mais importantes para a fotossíntese, né? Olha isso lá no final do século XIX, tá?
Depois, já no século XX, né, quando a fotossíntese foi praticamente toda desvendada, né, até mais ou menos 1950, né, houve esse experimento aqui de Emerson e Arnold, né, o que que ele fez? Ele pegou uma cuba cheia de algas, tá, e ele disparava flashes de luz. E ele via então a quantidade de oxigênio produzido por flash. Vocês vão ver na nossa aula prática que a gente fez um experimento mais ou menos parecido com esse, tá? O nosso experimento também envolve uma fonte de luz, algas e a produção de oxigênio, tá? Vocês vão ver na nossa aula assíncrona, logo mais às 3 da tarde, tá? Então ele fez o experimento e viu que conforme aumenta a intensidade da luz naqueles flashes, aumenta a quantidade de oxigênio produzido, mostrando que a taxa fotossintética aumenta. Mas chega uma hora que a quantidade de oxigênio produzido satura, tá? Ou seja, você pode aumentar a intensidade da luz ali do flash, que não vai produzir mais oxigênio, né? E aí então chegou esse conceito de saturação luminosa, que quer dizer que pode fazer o sol que for, as plantas têm um limite fotossintético, elas têm uma saturação luminosa. E depois ele fez os cálculos ali para mostrar que cada molécula de oxigênio produzido era produzido por mais ou menos 2.500 moléculas de clorofila, né? Então, quando todas essas moléculas estavam comprometidas, não tem como aumentar a produção de oxigênio. Tá? Esse é um outro experimento, vocês vão ver ali que tem muitos experimentos aí, né, entre 30 e 60, né, relacionados à fotossíntese, mostrando que os tilacoides reduzem uma variedade de compostos como sais de ferro. Então, os tilacoides têm um potencial de redução muito grande. Se você coloca tilacoides num, num tampão aqui de pH ácido, né? E na presença da luz, essa solução aqui é uma solução muito redutora, tá? É uma solução que doa muito elétrons, mostrando que, de certa forma, os tilacoides eles são capazes de doar elétrons, tá? Com facilidade, na presença de luz, né? E isso a gente vai ver, tem a ver com a fotossíntese. A gente vai falar disso mais para frente. E olha, mais um experimento do Emerson aqui, né? Que lá na década de 30 era um estudante, aqui já professor, usando mais ou menos o mesmo aparato, né? Algas verdes, luzes e calculando a taxa de fotossíntese, a quantidade de oxigênio produzida, mas aqui usando luz vermelha. E ele mostrou que se você usa uma luz vermelha extrema, que é uma luz de vermelho escuro, do fim do espectro visível, a taxa fotossintética é X. Se você acende uma luz vermelha, que é uma luz vermelha mais intensa, a taxa é X. Mas se você usa os dois tipos de luzes, a taxa fotossintética é maior que 2x. Mostrando então isso que ele chamou de efeito de intensificação, tá? Se você usa luz com qualidades de luz diferentes, as plantas conseguem fazer mais fotossíntese, né? Se você tem luz vermelha e luz vermelha extrema, as plantas fazem o dobro de fotossíntese quando comparadas com aquelas plantas que só têm um tipo de vermelho disponível, tá? Todos esses experimentos foram importantes para desvendar o mecanismo da fotossíntese. Hoje a gente aprende tudo já prontinho, mastigadinho, como a gente vai ver na próxima sessão da nossa aula. Mas é importante a gente olhar por esse lado histórico e ver que a ciência ela se constrói de passo a passo, né? É como ir coletando pistas, né, para você desvendar um mistério, tá?
Tá, vamos ver um pouquinho agora, depois de conhecer esses experimentos, onde a fotossíntese ocorre. Nas plantas, a fotossíntese ocorre principalmente nas folhas, na região do mesófilo foliar, no parênquima lacunoso. Vocês devem lembrar, na aula passada, que essa região é uma região que tem uma ampla superfície de contato com o ar e também com a água, né? Vamos se a gente olhar aqui mais de perto, a gente tem uma película de água, a gente viu isso na aula passada, e também tem o ar aqui no meio, né? Então, essas células que estão aqui estão em amplo contato, tanto com o ar quanto com a água, né? E essas células são células clorofiladas, tem um cloroplasto lá dentro, né? A gente já viu isso também na nossa aula de anatomia da folha, né? Um parênquima bastante clorofilado, né? Então, o cloroplasto a gente já viu a estrutura dele no começo da aula, mas está aqui de novo para reforçar essa estrutura, né? Aqui ele mais ou menos como ele seria na vida real, né? Uma micrografia eletrônica de um cloroplasto, mostrando os tilacoides ali empilhado, né? As lamelas estromais ligando cada um dos grânum, né? Entre eles. E aqui um esqueminha, gente, do que acontece ali nos tilacoides, tá? Naquelas membranas que são dobradinhas formando as caixinhas. Então a gente está entrando desde a folha ali, que é um órgão, né, da planta, que a gente consegue perceber a olho nu, entrando até ali na membrana do tilacoide, vendo quais são as proteínas que estão naquela membrana, tá? Então vejam só, tem o fotossistema 1, opa, fotossistema 2, o fotossistema 1, tem o citocromo e tem a ATP sintase. Essas quatro proteínas são muito importantes para a gente. Além de conhecer essas quatro proteínas que eu estou apresentando para vocês, agora que a gente está falando da estrutura, né, do aparato que está relacionado à fotossíntese, é importante a gente ver que essas quatro proteínas, elas não estão distribuídas igualmente ali no tilacoide, tá? Nós temos, na região para fora do tilacoide, o fotossistema 1, né, que está aqui, e temos também a ATP sintase, que está aqui. Aqui. E para dentro do tilacoide, nós temos o citocromo e o fotossistema 2. Tá, gente? Então, vejam que ali na região do cloroplasto, né, onde tem os tilacoides, a gente tem algumas proteínas transmembranas que ocorrem aqui, né? E algumas proteínas transmembranas que ocorrem aqui. Se essas proteínas todas estão envolvidas na fotossíntese, né, nessa fase que a gente vai estudar hoje, que é a fase fotoquímica, deve em algum momento ter uma comunicação entre essas regiões, né? Já que existe uma estruturação espacial dessas proteínas, né, ou complexos proteicos responsáveis pela fase fotoquímica. Então é importante a gente conhecer que existe essa estruturação, tá? Muito bem. Ali nos tilacoides, gente, né? Ali nos fotossistemas, quando eu falo fotossistema 1, fotossistema 2, que são esses verdinhos aqui, esses fotossistemas, eles estão associados com as clorofilas, tá? Então, em cada um desse fotossistema, está olhando agora eles mais de perto, eles estariam aqui, ó, nesse lugar que a gente chama de centro de reação, tem um fotossistema. Que pode ser o 1 ou o 2, tá? E no entorno deles existem, em média, 200 a 300
moléculas de clorofila, tá? Então, quando a gente olha aqui esses fotossistemas, além do fotossistema, tá ali as moléculas de clorofila ao redor deles, tá? É como se fosse um jardinzinho, né? Onde estão plantadas essas moléculas de clorofila no entorno do fotossistema, tá? E como essa molécula, ó, cada vez a gente vai mais microscopicamente, molecularmente olhando, né, a estrutura relacionada à fotossíntese. Agora a gente está vendo a estrutura da clorofila em si, que é uma molécula fundamental para a fotossíntese. A clorofila, ela tem uma cabeçona, tá? Que é isso aqui, que a gente chama de porfirina, tá? E ela tem uma cauda, ó, de carbono, uma cauda longa de carbono. O que essa cauda faz? Ela ancora a clorofila na membrana do tilacoide no entorno do fotossistema. É isso que faz a clorofila ficar ancorada, tá? Ali no entorno do fotossistema, né? Onde vai ocorrer a reação, que é o centro de reação, tá? E essa cabeça aqui fica para fora, tá? É importante esse arranjo, né, espacial de você ter um fotossistema, né, e no entorno deles essas 200 moléculas de clorofila, tá? E a gente vai ver por quê. Por que isso é importante, será? Né? Por que isso é importante? A gente vai ver, tá? As clorofilas, elas podem mudar, né? Se tem clorofila A, B, bacteriofila, né? Elas podem mudar. Mas elas são muito parecidas, tá? O que muda mais é só essa partezinha aqui, ó, que tá esse quadradinho, que muda aqui a quantidade de carbono que tem aí, tá? Tem também uma outra molécula que está, de certa forma, envolvida com a fotossíntese, que são os carotenoides, né? Que a gente conhece, são moléculas que refletem mais na luz vermelha, né, no laranja, né? Que também está envolvido com a clorofila, que também fica ali nessas membranas. Mas o mais importante para a gente é conhecer a clorofila, apresentando para vocês aqui, né, pela primeira vez. Isso é uma molécula de clorofila, ela tem essa estrutura, uma cabeça de porfirina e uma cauda de carbono, que ancora ela na membrana do tilacoide, perto do centro de reação, né, onde está o fotossistema, onde vai ocorrer as principais reações da primeira etapa da fotossíntese. E a luz, que é esse outro componente fundamental, né, para a ocorrência da fotossíntese. O que é a luz? Né? A luz é um fenômeno que a gente pode entender, é um fenômeno dual, né? Por quê? Ela pode se comportar tanto quanto partícula, quanto como onda, né? A gente pode pensar a luz como uma onda eletromagnética, ou a gente pode pensar a luz como pacotinhos de energia, né? Que são os fótons. Tanto faz, tá? Tanto faz. Pensando aqui a luz como uma onda, né? A gente pensa nela como uma onda eletromagnética que tem esses componentes, né? Ela tem um comprimento de onda, ela tem uma direção de propagação, são planos ortogonais, né? Entre o campo elétrico e o magnético. Isso não é muito importante. O mais importante é que esse comprimento da onda luminosa determina a qualidade da luz. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quanto maior o comprimento de onda, né? Maior o comprimento daquela onda luminosa, menor a sua frequência. Então a frequência ela vai para cá, menor a frequência, e menor a energia também da luz, tá? Opa. Então, a energia da luz ocorre quando o comprimento de onda é baixo. Quais são as luzes de maior energia? São as luzes da qualidade roxa, né, violeta, azul, né? E quais são as luzes de menor energia? São as ondas
de comprimento mais alto, né? De qualidade, por exemplo, vermelho, laranja. Vocês podem perceber isso no fogão da casa de vocês. Quando troca o gás, a chama, né, a luz que aquela chama produz, aquela chama está com muita energia, tem muito gás, com bastante pressão, né? Muito gás ali, aquela chama ela é azul, né? Azul. Quando o gás vai acabando, a chama passa a ficar amarelada, vermelha, aí você já olha e fala, isso vai acabar o gás, né? E aquele fogo ali não queima tanto quanto o fogo azul, tá? Como é que se descobre? Põe a mão? Não, não põe a mão, né? Você descobre olhando na panela, assim, olha, quando o fogo está fraco, demora mais para você refogar uma cebola, um alho, né? Pra você fritar um bife, né? Demora mais. Quando o fogo está azul, o fogo é mais forte, né? Tem mais energia, tá? Então, a qualidade da luz, ela diz um pouco para a gente da energia que aquele objeto ali, né, que está emitindo aquela luz contém. Mesma coisa das estrelas, gente. Se a gente Professor, olha só para o um céu. segundo. Claro, O senhor falou que quanto maior o comprimento de onda, menor a energia da luz, certo? isso. Nos experimentos, o senhor falou, eu não sei em qual experimento e qual o nome do pesquisador, mas o senhor comentou que seria a luz de cor azul e cor vermelha que seriam melhores para as plantas, certo? Mas Isso. a luz de cor vermelha, ela tem um comprimento de onda maior, então a energia da luz é menor. Menor. Então, Menor. não é, isso seria bom para a planta? Tanto a luz azul quanto a luz vermelha são importantes, Victor. E a gente vai ver por quê, tá? São importantes na fotossíntese. Mas olha que interessante, já que você perguntou isso. Se as plantas gostam da luz azul e da luz vermelha, o que que sobrou aqui que as plantas vão refletir? Ou seja, elas não trabalham com essa luz, elas vão refletir essa luz. Que luz que é? A luz verde. É por isso que as plantas são verdes, porque elas não absorvem, elas não trabalham com a energia dessa qualidade de luz. Elas refletem essa qualidade de luz. Ah, Então, sim. elas absorvem a azul e a vermelha. Por isso que a gente enxerga as plantas verdes, né? É interessante. Obrigado, professor. Isso é bem interessante. Mas eu te falo ali a hora que eu explicar do azul e do vermelho, tá? Tranquilo. Que é logo mais aqui. Então, gente, a gente não consegue enxergar toda a onda que vem do Sol, tá? A gente consegue enxergar só as ondas que vão dos 400 nanômetros até os 700 nanômetros, né? Nanômetro é uma medida de comprimento de onda, né? Ele é 10 a menos 9 metros, tá? Mas existem, para baixo aqui, ó, do espectro visível, os raios ultravioletas, que algumas pessoas chamam de raios ultraviolentos, né? Que são muito perigosos para a nossa pele. Raios X, que são ondas, né? De comprimento tão baixo que ele atravessa o nosso corpo. Essa onda, ela atravessa o nosso corpo. De tão pequena que ela é, assim. O comprimento é tão baixo que atravessa o corpo. Tem uma alta energia aí também, né? Tanto é que a gente não pode ficar passando raio-x no corpo toda hora, porque tem muita energia, pode causar mutações, né? Raios gama. Agora, tem ondas também que são acima do espectro visível, né? Para cá, ó, que é a onda infravermelha, o micro-ondas, né? As ondas de rádio, que também são ondas de baixa, são ondas de mais baixa energia, tá? E olha, eu falei que o Sol manda ondas de vários tipos, né? Olha aqui, ó, até comprimento de onda de 2.000 nanômetros, o Sol manda aqui para a Terra. Só que a Terra absorve, ó, parte e só vai passar para baixo esse tipo de onda aqui, ó. E as plantas, por fim, né, as clorofilas, só vão absorver na faixa do azul, ó. O pico de absorção está na faixa do azul, que é daqui até aqui, e na faixa do vermelho, ó, que é daqui até aqui. O meio aqui ela reflete, que é o verde, por isso que a gente vê ela verde.
Vamos lá, Vitor. Agora que a gente vai responder aqui sua questão como que a luz azul e a luz vermelha interagem com a clorofila, tá? Lembra que eu mostrei para vocês que a molécula de clorofila ela tem uma cabeçona, né, de porfirina e uma cauda de carbono? Ali naquela cabeçona de porfirina tem um átomo ali no meio de magnésio, tá? E ali tem várias ligações ali de carbono e os elétrons dentro da clorofila, né? Imagina que são cargas, né? Cargas negativas, eles ficam girando ali naquela porfirina, tá? Ficam girando ali. Porém, uma forma da gente imaginar mais ou menos o que acontece é que se a clorofila chega uma onda, uma luz aqui, azul, com muita energia, esse elétron ele vai girar muito rápido aqui, muito rapidamente, tá? Vai ficar girando louco aqui no entorno do magnésio, tá? Então a gente vai falar que essa clorofila está no seu estado de maior excitação na presença de luz azul, né? Que é uma luz de comprimento de onda baixa, muita energia. Então, a clorofila está no seu estado de maior excitação. Porém, se ela é iluminada por luz vermelha, esses elétrons aqui vão estar girando numa velocidade mais baixa, né? Então, a clorofila estará no seu estado de menor excitação. Tá? Então, olha, vamos olhar esse gráfico aqui, ó. Luz azul, estado de maior excitação da clorofila. Luz vermelha, estado de menor excitação de clorofila. Sem luz, estado base, né? Estado de menor energia da clorofila. Tá bom? E, gente, nesse processo aqui, ó, quando a clorofila passa de um estado de maior excitação para um estado de menor excitação, né, dos seus elétrons ali, a energia, né, que estava acumulada aqui, ela é perdida, tá? Essa energia é perdida para chegar na menor excitação. E o que pode acontecer com essa energia perdida? Pode acontecer 4 coisas. Primeira coisa é fluorescência, né? Na verdade, aqui, ó, do estado de menor excitação para o estado base, pode acontecer 4 coisas. Ela pode emitir um fóton, então ela perde energia na forma de luz. Então, os objetos fluorescentes, por exemplo, eles ficam muito excitados, né? Quando a gente apaga a luz, eles ficam emitindo aquela energia que foi captada, né, na forma de luz. Aquilo é fluorescência, né? As clorofilas também têm fluorescência, uma fluorescência baixa que a gente não consegue perceber, mas ela pode perder energia na forma de luz, tá? Ela pode emitir calor, então ela vai perder energia acumulada em forma de calor. Ela pode passar essa energia para outra molécula. E, por fim, ela pode perder um elétron, né? Passar energia para outra molécula. E, por fim, ela pode entrar num processo fotoquímico. Tá? Então, para a fotossíntese, esses dois últimas formas aqui, ó, de perder energia, né? Transferir energia para outra molécula. Então, quando uma clorofila absorve muita luz, ela pode perder essa energia passando ela para outra molécula. E quando ela absorve muita luz, ela pode doar um elétron, aquele elétron pode escapar ali da clorofila e entrar num processo fotoquímico. Esses dois
essas duas formas de perder energia são importantes para a fotossíntese, tá? E vão fazer parte disso que a gente chama de esquema Z, que é uma cadeia de transporte de elétrons. Agora sim a gente vai começar a estudar a etapa fotoquímica propriamente dita. Até aqui a gente viu conceitos, tá, gente? Conceitos que são fundamentais para a gente entender como ocorre essa primeira etapa, a etapa fotoquímica, tá? O esquema Z, ele tem essa carinha aqui, ó, tá? E a gente vai estudar ele agora em detalhes, todo o processo, tudo o que acontece nele. Por que que ele chama esquema Z? Porque ele é uma cadeia de transporte de elétrons, tá? Ou seja, os elétrons vão ser transportados nessa cadeia. O elétron vai ser doado, uma molécula doa, a outra recebe. Aí a que recebeu doa, a outra recebe. A que recebeu doa, a outra recebe. E assim por diante, formando uma cadeiazinha, tá? Por onde o elétron é transportado, tá? E essa cadeia, ela ocorre... Opa, alguém me chamou? Essa cadeia, ela ocorre entre dois fotossistemas, ó, que a gente já viu lá, tá lá no tilacoide, né? O fotossistema 1, que está na membrana entre os tilacoides, e o fotossistema 2, que está nas lamelas, mais na região das lamelas estromais, tá? O que que acontece nesses fotossistemas? Ocorre a excitação da clorofila. Então, a clorofila, né, as clorofilas que estão ali, elas absorvem luz, né, ficam excitadas, elas ficam passando energia uma para outra, aí até ter um elétron cai na cadeia. Aí ele vai perdendo energia até chegar no fotossistema 1, ganha energia de novo. E quando ele ganha energia, ó, forma como se fosse um Z, tá? Forma como se fosse um Z. Por isso que a gente chama de sistema Z, tá? Esquema Z. Vamos olhar em detalhes o que acontece? Tá, vamos começar então pelo centro de reação, tá? Que são esses lugares onde estão os fotossistemas, né? Pode ser lá no tilacoide, na membrana do tilacoide, pode ser na lamela estromal, tá? Esses centros de reação, eles estão envolvidos com 200 a 300 moléculas de clorofila, né? De novo, são aquelas moléculas com uma cabeça de porfirina e a cauda de... Aqui está representado como um círculo, mas imagina que cada uma delas está ancorada na membrana do tilacoide, tá? E são essas moléculas que absorvem a luz. Funciona como se fosse uma antena parabólica, tá? Só que de luz, tá? Então, esse conjunto de moléculas recebe luz, começam a se excitar, os elétrons lá começam a girar rapidamente e, como eu falei para vocês, uma pode passar energia para outra. Então, elas vão passando energia uma para outra, passando energia uma para outra, até chegar no fotossistema, que é o centro de reação, né? Ou seja, a energia vai convergindo para o centro de reação, como uma antena parabólica, assim, vai dirigindo essa energia, né? Através da excitação das moléculas de clorofila, vai convergindo a energia para o centro de reação, tá? E ali no centro de reação, o que que vai acontecer, né? Vai chegar tanta energia ali no centro de reação que vai ter um elétron ali tão excitado que ele escapa, ele pula da molécula, tá? Ele realmente escapa da molécula, tá? Isso está acontecendo no fotossistema 2, tá? Isso aqui é uma outra forma, a representação do esquema Z aqui. Tá meio fora de ordem aqui, mas
Vamos seguir, né? Olha o que acontece, então. Então, imagina que a luz está chegando. Vamos seguir com esse esquema mesmo. A luz está chegando aqui no fotossistema, né? Ele fica tão excitado, as moléculas de clorofila, elas jogam a energia umas para as outras até chegar no centro de reação, que fica tão excitado que ele perde um elétron. Ele perde um elétron para essa molécula aqui, né? Ou ele reduz essa molécula de feofitina, tá? E se ele perder um elétron, ele vai querer um elétron de volta. De quem ele pega? Ele pega da água, tá? Lembra, gente? Aquelas células ali no mesófilo foliar, elas estão embebidas por um filme de água. Então tem água no sistema, tá? E o fotossistema aqui pega um elétron da água. Quando o fotossistema oxida a água, né? Então ele tira um elétron da água, ele oxida a água é partida, né? Aquele H2O vai virar um próton e o gás oxigênio. Esse gás oxigênio, ó, vai para a atmosfera, sai ali no mesófilo foliar, passa pelo estômago, atmosfera. E é assim que a gente tem oxigênio na nossa atmosfera, por causa dessa reação aqui, tá? Dessa reação. Aqui ela em mais detalhes, né? Então, a água ela é oxidada pelo fotossistema 2, né? Então, o fotossistema acumulou energia com as suas clorofilas vizinhas, perdeu um elétron, pega o elétron de quem? Pega o elétron da água. Quando a água perde um elétron, né, ela é oxidada, o que acontece? Ela se desmembra. Ela se desmembra em prótons e gás oxigênio. Gás oxigênio, atmosfera. Tá? Tudo bem, gente? Essa reação, então, que a gente chama de fotólise, que quer dizer quebra da água, ó, quebra através da luz, né? Fotólise da água, quebra da água através da luz, ela ocorre somente esse fotossistema 2 na natureza consegue fazer isso, tá? Por isso que as plantas são tão importantes, porque esse fotossistema está nas plantas verdes, né? E é o único que consegue fazer isso. E aqui, com essa reação, a gente tem a liberação de oxigênio para a atmosfera, super importante para a respiração de todos os animais e de todas as plantas. E também temos elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Né? E também temos esses prótons aqui que vão ser importantes para a gente, tá? Lá na frente. Tá. Aí o elétron entrou no fotossistema, né? Entrou na cadeia. Quem que vai pegar ele? Uma feofitina. A feofitina passa um elétron para a plastoquinona, né? Depois a plastoquinona A passa para uma segunda plastoquinona, plastoquinona B. Então esse elétron vai caindo a quantidade de energia que ele tem conforme ele vai passando vai perdendo, ele vai perdendo energia, vai ficando cada vez menos felizinho, tá? Então essas moléculas aqui, ó, elas ligam, né, basicamente o fotossistema 2 ao citocromo. Então, ó, fiofitina e plastoquinonas, elas recebem os elétrons do fotossistema 2 e transferem os elétrons para o citocromo, tá? O citocromo, vocês vão lembrar, ele também está lá na cadeia, na membrana do tilacoide, tá? Então acontece mais ou menos essa ordem, né? Fotossistema 2, transfere um elétron para a feofitina, que transfere o elétron para a plastoquinona, que transfere o elétron para a plastoquinona B, tá? Gente, essas reações aqui é o que a gente chama de reações de óxido
redução. Quem ganha um elétron é negativo, não é? Quem ganha um elétron é reduzido. Quem perde um elétron é oxidado. Tá? Entendeu? Então, são reações de óxido-redução em cadeia. Tá? Daí, gente, quando uma plastoquinona consegue juntar 2 elétrons nessa cadeia, né? Ela consegue juntar 2 elétrons, ela pega 2 prótons e ela é hidratada. Ela fica hidratada. Então, forma uma hidroplastoquinona, tá? Essa moléculazinha aqui, a hidroplastoquinona, né? Ou a plastoquinona hidratada, ela é uma molécula apolar, tá? Ela não tem carga. E a molécula apolar e pequena, ela pode se deslocar na membrana. Então, é ela que viaja. Lembra que eu falei, ó, fotossistema, citocromo, fotossistema 1, fotossistema 2 e ATP sintase estão ancorados em lugares diferentes na membrana do tilacoide? Então, em algum momento, vai ter que ligar essas coisas. Quem faz essa ponte? A hidroplastoquinona aqui. Então, ela sai dali da região do fotossistema 2 e vai para o citocromo. Ela vai pela membrana, ela caminha pela membrana, levando quem? Os elétrons, ó, da cadeia transportadora. Então, aqui está só mostrando um esquema ó, da plastoquinona, sendo hidratada, né, depois de receber 2 elétrons, ela vira a hidroplastoquinona, que não tem carga, então ela é pequenininha e ela pode se transportar na membrana do tilacoide. E aí ela chega aqui, ó, no citocromo, tá? Que é um complexo de proteínas ancorado na membrana, tá? Muito bem. Lá no citocromo, o que vai acontecer? Então, ó, nesse esquema aqui, temos fotossistema 2, foi excitado, as clorofilas que estão ali receberam energia, passaram umas para as outras até chegar no centro de reação. O centro de reação pulou um elétron, né? Ele fez a fotólise da água, porque ele pega o elétron que ficou faltando da água. Então, aqui, H2O virou O2 mais H+, né? E o elétron passou para a plastoquinona. A plastoquinona é a molécula que pode caminhar na membrana do tilacoide. Então, ela leva esse elétron para o citocromo. O que acontece no citocromo? O elétron que o citocromo recebe, ele pode ter 2 destinos. 2 destinos. Ele pode ir por uma via, ele vai passar por proteínas aqui dentro mesmo do complexo e vai retornar para uma plastoquinona. E a plastoquinona pode retornar aqui, ó. Tá? Mas ele também tem chances de ir para uma molécula aqui, uma ferredoxina, e sair do citocromo para uma plastocianina. Então, esse elétron tem 2 caminhos, pessoal. Ou ele vai para uma plastoquinona ou para uma plastocianina. Então, o citocromo é como se fosse ali uma máquina que vai dividindo os elétrons, tá? E ele vai dividindo para onde é necessário, tá? Essa plastocianina também é uma molécula pequena e apolar. E ela vai levar, então, esse elétron para o fotossistema 1, né? Que é um outro fotossistema. Esse fotossistema 1 tem a mesma configuração do fotossistema 2, de 200 a 300 moléculas de clorofila ali no seu entorno, tá? De novo, aquele elétron ali, ó, cadê? Aquele elétron que perdeu energia, ó, que ele foi passando de uma molécula para outra, foi perdendo energia, chegou no fotossistema 1, o que ele vai acontecer? Vai ganhar luz, vai ser excitado, a energia dele vai aumentar de novo.
né, vai ser de novo energizado. Então, vai ser de novo energizado e de novo ele vai pular para fora do fotossistema, agora do fotossistema 1. Olha o que acontece aqui, ó. O que é um fotossistema, né? A plastocianina traz o elétron, entrega aqui. Olha quantas proteínas, ó. Tem a proteína F, N, G, H, I, L, D, E, K, J. Tem um monte de proteína que tem no fotossistema. Tá? Isso, no centro de reação, né? Então, a plastocianina entrega o elétron no centro de reação. Esse centro de reação ganha luz de novo, porque tem várias clorofilas ali no entorno, e o elétron vai passando aqui de uma molécula para outra até ocorrer a redução de uma ferredoxina. Então, ela fica uma ferredoxina negativa, tá? E a ferredoxina negativa reduz uma enzima chamada ferredoxina NADP redutase, né? E pelo nome a gente já vê que ela é uma redutora do NADP, e esse elétron chega no final da cadeia transportadora. Ele é entregue para o seu reagente final, que é o NADP. E esse NADP vira NADPH. Vocês viram, gente, que é um caminho. Vou voltar aqui. Que é um caminho. Isso aqui é um caminho por onde o elétron passa, né? Ele é excitado no fotossistema 2, passa para a fiofitina, passa para a plastoquinona A, plastoquinona B, citocromo. No citocromo, ele pode voltar para as plastoquinonas ou seguir para a plastocianina. Da plastocianina, cai de novo no fotossistema. Fotossistema 1 agora. Ganha energia novamente. E ao ganhar energia, ele passa por várias moléculas lá dentro até chegar na ferredoxina, que é essa daqui. Então, ele cai na ferredoxina. E a ferredoxina cai na redutase, e a redutase, então, ele chega no seu destino final, que é a formação do NADPH. Então, a gente pode dizer que o NADPH é um produto, ele é um produto da fase fotoquímica. Porque ele é o destino final do elétron ali no esquema Z, tá? Pode acontecer desse elétron, ao invés dele cair ali na ferredoxina, ele voltar para o citocromo, tá? Então é isso aqui, ó. Na verdade, ele vai passando aqui dentro do fotossistema, cai na ferredoxina, ao invés dele ir para a ferredoxina redutase, essa molécula aqui, ó, traz ele de volta, traz ele de volta para o citocromo. Aí esse elétron citocromo, ele pode voltar para o fotossistema e fazer um ciclo, né? Ficar fazendo esse ciclo aqui. Isso se chama fluxo cíclico de elétrons, né? No esquema Z. E ele está relacionado, por exemplo, quando você tem muita luz, tem muita energia sendo captada pelas folhas, né? Os elétrons ali na folha estão muito excitados, muito NADPH é produzido por essa cadeia, né? O NADPH em quantidades muito altas, ele não é bom, porque ele tem um poder redutor, ele pode acabar destruindo as moléculas ali da célula, né? Então não é bom você ter muitas moléculas redutoras, né? Você tem que ter um equilíbrio, né? Então, para não ter muita, né? Isso aqui, o elétron é devolvido para o citocromo. Então, isso é uma forma de dissipação de energia aqui na cadeia transportadora, dissipação de elétrons, tá? Tudo bem, pessoal?
uma coisa que eu não comentei para vocês, nesse caminho todo aqui, ó, que o elétron percorre, né, que é esse Z, nesse caminho todo, o fotossistema 2, ele vem primeiro que o fotossistema 1. Mas que complicado, né? É esse nome? Podia ser 1 e 2? Não, por quê? O fotossistema 1 foi o primeiro a ser descoberto. E o fotossistema 2 foi o segundo a ser descoberto. Mas eles estão ali no processo, o fotossistema 2 vem primeiro e o fotossistema 1 vem depois. Além disso, olha só, o fotossistema 2 ele é também chamado de P680. E o fotossistema 1 é chamado de P700, que é fotossistema 680, fotossistema 700. O que quer dizer esse número? 700 e 680 quer dizer 700 nanômetros. 680 quer dizer 680 nanômetros. Ou seja, a qualidade de luz ótima para a excitação do fotossistema 1 é a luz de 700 nanômetros. Que luz é essa? É a luz vermelho extremo. Que luz que é essa? 680 nanômetros é a luz vermelha. Lembra daquele experimento que eu falei para vocês que existe um efeito de intensificação luminosa quando você tem a luz vermelha e a luz vermelha extrema? É justamente por isso. Por quê? Porque o fotossistema 2 opera melhor na luz vermelha e o fotossistema 1 opera melhor na luz vermelha extrema, né? Então, combinado essas duas qualidades de luz faz com que haja mais fotossíntese, né? Muito legal, né? Então, é isso que explica o resultado daquele experimento, tá? Então, nessa parte aqui da aula, a gente viu a reação de fotólise da água a partir da excitação do fotossistema 2 e a cadeia de transporte de elétron até o NADPH. Então, a gente já conheceu aqui um dos produtos, né? Uma das consequências da fase fotoquímica. E agora a gente vai para a nossa última sessão da aula, que a gente vai ver como é produzido o ATP, tá? Que é uma outra molécula importante. Olha aqui o nosso esqueminha de novo. Então, fotossistema 2 aqui na membrana do tilacoide. Lembra que aqui vai ser excitado, esse elétron vai ser transportado até aqui para o citocromo, na cadeia transportadora de elétrons, né? Pela plastohidroquinona, né? Daqui do citocromo, ele tem que ir para o fotossistema 1, né, que também está nessa região mais estromal, né, no entorno do tilacoide. E o elétron daqui, ele vai reduzir o NADPH. Aqui é só para mostrar para vocês, então, que tem essas moléculas que carregam o elétron, né, nessa estrutura. Então, aqui a hidroplastoquinona, depois a plastocianina, tá? Que faz esse transporte. São moléculas pequenas e apolar. Mas também, ó, tá faltando uma das 4 lá importantes, né, que eu falei, que é a ATP sintase, que é esse motorzinho aqui, ó. Vamos ver se tem uma foto dela. Não tem. Mas é um motorzinho aqui que vocês vão ver, ela gira e produz o ATP. É super legal. Como que as pessoas... Esse primeiro experimento aqui, ó, foi um experimento que mostrou o poder dessa ATP sintase nos tilacoides, né? Se você colocar tilacoides no meio ácido, né? Ele vai chegar a um equilíbrio. Então, você tem uma solução cheia aqui de tilacoides, muitos prótons, porque está ácido, e muitos prótons, porque está ácido. Tem uma disponibilidade grande de prótons.
tá? Se você jogar ADP mais fosfato, né? ADP é adenosina difosfato. Tem 2 fosfatos, mais fosfato livre, né? Se você jogar aqui nesse meio, o que vai acontecer? Vai ter a formação de ATP e um aumento do pH. Ou seja, o hidrogênio vai ser perdido aqui. O ATP vai ser formado, o hidrogênio vai ser perdido, a solução fica básica, né? E isso indica que alguma coisa acontece ali no tilacoide, facilitando a formação de ATP e que essa reação envolve os hidrogênios. Então vamos lá ver o que acontece. Olha, gente, isso aqui é o esquema Z, tá? Cadeia de transporte de elétrons. Está vendo o Zzinho aqui, ó, né? Fotólise da água. Produção de oxigênio. Vai para a atmosfera. Tchau. Vai para a atmosfera. O elétron vai para a cadeia transportadora de elétrons. Qual é o destino final do elétron? O NADPH. Mas uma outra consequência da fotólise da água é a produção de hidrogênio. Produz hidrogênio. Então esse meio fica mais ácido. E aqui para fora do tilacoide, aqui é dentro do tilacoide, não é estroma não, gente. Apaga aqui. Escreve lúmen do tilacoide. Então no lúmen do tilacoide fica mais ácido. No estroma, que é a parte de fora ali do tilacoide, né, fica menos ácido. Ao longo aqui da passagem dele para a cadeia do elétron, na cadeia transportadora de elétrons, também ó, no citocromo tem a produção de H+. Então, tudo isso contribui para a formação desse gradiente eletroquímico, a gente chama, né? Você tem um potencial eletroquímico, você tem mais prótons desse lado do que desse lado. Então, aqui tem menos prótons. O que acontece? Esses prótonzinhos, obviamente, por uma questão de fusão, eles vão querer passar para o outro lado, porque eles estão mais concentrados aqui. E eles têm um canal para fazer isso, que é essa ATP sintase. Quando eles passam pela ATP sintase, que é um canal mesmo, viu, gente? É um tubo. Quando eles passam por esse tubo, eles dão um giro aqui nessa roda, isso aqui gira, e ela encaixa o ADP com o fosfato e produz ATP. Então, o ATP é o segundo produto da etapa fotoquímica. Ele é formado pela ATP sintase e o gradiente de potencial eletroquímico. Então, essa reação aqui a ATP sintase girando, né? A partir do momento que passa um próton do lúmen para o estroma, por esse canal, ela gira e ela junta o ADP com o fosfato, formando ATP. A gente chama isso de fotofosforilação. Por quê? É a adição de um fosfato, então uma fosforilação, que depende da luz. Por quê? Aquele potencial eletroquímico, ele só ocorre porque existe a fotólise da água. E a fotólise da água depende da luz. Então, por isso que chama fotofosforilação, né? E mediado pela ATP sintase. Então, gente, nessa etapa aqui que a gente estudou na aula, a gente tem 2 produtos fundamentais na etapa fotoquímica. O NADPH, que é um forte redutor. Então, quem que é uma molécula, uma forte redutora? É aquela molécula que está muito disposta a entregar o seu elétron para alguém, né? É aquele seu amigo negativo, né?
que joga para você aquela energia negativa. Você pode chamar ele, você é tipo um NADPH, você é um forte redutor. Energia negativa vem de você. Né? O NADPH é isso. Ele tem uma tendência a entregar o elétron, né, para outras moléculas. E, além disso, a gente tem aqui o ATP, a adenosina trifosfato, que é uma, vamos chamar assim, de reserva de energia, tá? Porque as ligações ali dentro dessa moléculazinha, elas fornecem energia para as reações bioquímicas, tá? Não é só na fotossíntese, é em várias reações bioquímicas nos seres vivos, tá? Mais importante é saber aqui que temos produção de um forte redutor e de reserva de energia. E essas duas moléculas serão usadas na próxima etapa da fotossíntese, que é a etapa bioquímica, que não é dependente. Ela é dependente da luz, né? Porque a gente viu que esses dois só são formados na presença da luz, mas ela é uma segunda etapa, ocorre no estroma, por isso que a gente chama de etapa bioquímica, tá bom? Tudo bem, gente? Essa etapa bioquímica é o tema da nossa próxima aula, daqui uma semana. Certíssimo? Estão todos aí ainda, todos e todas? Vocês vão ver, pessoal, que... deixa eu ver aqui, certo. Valeu, Isabel. Vocês vão ver, gente, que a nossa aula assíncrona vai ser liberada lá às 3 da tarde, automaticamente. E ela vai mostrar para a gente essa etapa fotoquímica. É a aula mais legal que eu acho. É uma aula curtinha, não dá nem 10 minutos, vocês vão ver lá no canal. Mas é tão legal porque a gente vê as algas produzindo oxigênio. É muito legal formar bolinhas assim de oxigênio. Você vê a fotossíntese acontecendo ali na presença da luz. Muito interessante. E no final dessa aula vão ter lá 2 perguntinhas para vocês, que vão ser o estudo que vocês vão me mandar por e-mail. No corpo do e-mail mesmo, tá? Só escrever pergunta e resposta. Lá tá bem claro, tá? Além disso, também eu vou subir essa aula aqui no canal lá, para vocês terem acesso, poder ver e rever, estudar o quanto quiser, tá bom? Então ficamos por aqui, nos vemos daqui uma semana. Fico esperando então vocês me mandarem a atividade lá de vocês e semana que vem a gente continua estudando fotossíntese, o processo mais importante da natureza. Beleza, gente? Abração para vocês e até mais. Tchau, tchau.